Olá, vamos para mais uma aula de redação para o nono ano do ensino fundamental. Hoje o nosso tema, coerência textual. Bom, vamos nós. Para conhecermos a coerência, precisamos de alguns conceitos. Vamos lá. A coerência, o que é a coerência? É a relação lógica das ideias de um texto que decorre de sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem, ou seja, de quem está escrevendo. Então, nós temos que ter uma relação lógica de ideias para argumentarmos a respeito de algo. E quando é uma questão de um texto narrativo, nós também temos que ter uma relação lógica. Segundo ponto aí, o texto, com um texto contraditório e redundante, o que é contraditório? Ele é quando eu falo uma coisa e logo em seguida eu vou contradizer aquilo, eu vou contra aquilo que eu falei anteriormente. Redundante, o que é redundante? É quando eu vou repetindo as mesmas ideias o tempo inteiro. Então, um texto contraditório e redundante ou cujas ideias iniciadas não são concluídas é um texto incoerente. Também não posso iniciar uma ideia e não concluí-la. Então, compromete, né? A incoerência ela vai comprometer a clareza do discurso. O meu texto não vai ficar um texto claro, vai ficar um texto confuso, vai ficar estranho. É aquele texto que você lê e fala assim: oi, o que estava aqui? Não entendi nada. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, tá? Não é só uma questão de conhecimento. Ela é também o uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Então, eu tenho que tomar cuidado aí com o meu tempo verbal. Se eu inicio de uma forma, eu tenho que continuar ou pelo menos prevalecer aquela forma que eu iniciei. Tudo bem até aqui? Vamos continuar aí com a nossa coerência textual. Olha aí os dois exemplos aí. O relatório está pronto, porém estou finalizando até agora. Ora, olha, esse é um exemplo aí de contradição bem clara, né? Se eu digo que o relatório está pronto, eu não tenho nada para finalizar. Então, está pronto, é só entregar. Mas olha como a segunda frase já contradiz a primeira. Porém, estou finalizando até agora. Se eu estou finalizando, então não está pronto. Vemos aí os dois verbos destacados aí, que um dá a intenção de estar acabado. O outro verbo dá a intenção de inacabado. Então, aí há uma incoerência textual. Outro exemplo aí. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Como assim? Se os vegetarianos eles só comem vegetais, como que ele gosta de bife mal passado? Então também há uma contradição de ideias. Então temos que ficar atentos quando nós escrevemos nossas redações para que isso não aconteça. Vamos lá, os fatores para uma boa coerência. Conhecimento de mundo. O que é isso? É aquilo tudo que a gente vai agregando ao nosso conhecimento ao longo da nossa vida. São as coisas arquivadas na nossa memória, seja uma regra gramatical, seja um momento vivido, tudo isso é conhecimento de mundo. Olha um exemplo aí. Peru, panetone, frutas e nozes. Tudo apostos para o carnaval. Olha que doideira. A gente usa essas coisas no carnaval? É óbvio que não, né? Então, por uma questão cultural, a gente já sabe que peru, panetone, frutas e nozes são coisas pertencentes ao Natal e não ao carnaval. Então, é incoerente esse texto. Essa frase está incoerente. Não tem, os elementos não se juntam de forma harmoniosa.
Então, isso é um exemplo de incoerência no conhecimento aí de mundo. Então, nós temos que ter também esse cuidado. Inferências. As inferências, elas vão nos ajudar muito. Mas o que é inferência? É concluir algo, né? Concluir as informações podem ser simplificadas se partirmos do pressuposto que os interlocutores partilham do mesmo conhecimento. Olha o exemplo aí. Quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Bom, aí pode-se concluir o quê? Que, em princípio, esses convidados não comem carne de vaca. Por quê? Porque na Índia, né, a vaca é sagrada. Então, não se come a carne de vaca, não se mata a vaca. Então, isso aí também é uma conclusão, né? Chega-se a essa conclusão, que quer dizer inferir, né? E também é um pouco de conhecimento de mundo. Tudo está ligado. Fatores de contextualidade. O que é isso? Há fatores que inserem o interlocutor na mensagem, providenciando a sua clareza. Mas os títulos de uma notícia, como os títulos de uma notícia ou data de uma mensagem. Exemplo aí. Está marcado para as 10 horas. O que está marcado para as 10 horas? Não sei sobre o que está falando. Se eu chego e falo para vocês assim, está marcado para as 10 horas. Não tem contexto. Então, não há uma contextualização. Então, nós temos que ficar atentos ao fator contextualização, porque através dele a gente vai transmitir clareza na nossa mensagem. Se vocês escrevem uma redação, para eu corrigir, vocês têm que trazer todas as informações do contexto, para que eu possa entrar nessa leitura e poder corrigir devidamente. Informatividade. Quanto maior informação não previsível no texto, quanto maior informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim dizer, o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza desvaloriza o texto. É aquela velha história da gente trazer muitas informações e nenhuma delas ser desenvolvida no texto. Então, vai ser um amontoado de informação que vai desvalorizar o meu texto. Então, ele tem que ser rico de informações que desenvolvam, que não sejam óbvias, mas que desenvolvam. Um exemplo aí, ó. O Brasil foi colonizado por Portugal. Isso aí é óbvio, né? Nós temos aí, todo mundo sabe dessa colonização. Se eu não desenvolver essa frase, ela vai se tornar algo solto na minha redação, ok? Então, nós temos aí princípios básicos para essa coerência. Nós vimos aí alguns fatores, né, que são essenciais para a gente ter atenção. E agora nós vamos ver os princípios do texto coerente. Primeiro princípio, a não contradição. Não ter ideias contraditórias. Nós vimos lá no início. O princípio da não tautologia. Não xinguei ninguém não, hein, gente? Fiquem calmos. Tautologia é redundância. Então, evitar as ideias redundantes. Princípio da relevância. Relevância quer dizer importância. Ideias que se relacionam quanto à importância que elas têm naquele texto. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Bom, e aí a gente vai quase finalizando o nosso tema aí, já juntando com o tema da aula anterior, que foi a coesão. Então, qual é a diferença entre coesão e coerência? Vamos lá, coesão e coerência são coisas totalmente diferentes. Uma vai cuidar de uma coisa, outra vai cuidar de outra. Então, um texto coeso pode ser incoerente. Ambos têm em comum o quê? O fato de estarem relacionados com as regras essenciais
para uma boa produção de texto. É a única coisa que eles têm em comum. Então, o texto tem que ter coesão e tem que ter coerência, que são coisas diferentes. Então, a coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Lembra das conjunções, de todos aqueles conectivos? Então, a coesão textual ele vai cuidar do uso desses conectivos. Já a coerência textual, ela vai tratar da articulação externa e mais profunda da mensagem. Ou seja, tem que ter coerência, tem que ter um contexto, tem que ser perfeito a minha clareza para escrever um texto. Então, fica aí, ó. Coesão textual trata das formas gramaticais, das questões gramaticais. E a coerência, vamos dizer assim, o sentido do texto. Lembra quando vocês leem um texto que fica assim, oi, mas o que aconteceu? Aí vocês falam assim, esse texto está sem sentido, isso não faz sentido. É porque esse texto não tem coerência. Bom, todo texto ele tem uma intenção. Então, nós vamos ver aí o nosso último tópicozinho, que é a intencionalidade de um texto. Bom, um texto humorístico, ele tem a intenção de divertir. Uma charge, que também é uma espécie de texto, tem uma intenção, na maioria das vezes, de criticar. Então, vamos lá. O que é intencionalidade? Consiste na construção de um discurso coerente e coeso, capaz de satisfazer os objetivos de determinada situação comunicativa. O exemplo que eu dei das piadas, das anedotas aí, né? Anedota e piada é a mesma coisa, das situações humorísticas com a intenção de trazer divertimento. Muitas das vezes alguns divertimentos críticos, mas é para trazer divertimento. Segundo ponto aí, toda vez que interagimos com outras pessoas por meio da linguagem, sempre há em nossa fala o quê? Uma intenção de modificar o pensamento ou o comportamento dos nossos interlocutores. Se a gente escreve algo que traz a nossa opinião, com certeza a gente está querendo modificar a opinião de alguém. Terceiro ponto, são as intenções explícitas, ou seja, aquelas que estão aparentes, ou implícitas, aquelas que estão lá nas entrelinhas, existentes na linguagem dos interlocutores que participam da situação comunicativa. Por trás de toda situação comunicativa tem uma intenção, ou é convencer, ou é divertir, ou é entreter, ou é informar, tem sempre uma intenção. Então, todo texto tem uma intencionalidade, que quer dizer tem uma intenção a ser atingida.